Ó Deus, Senhor nosso, Deus das nossas vidas, que chegamos para dizer que nós te amamos, que Tu és o nosso Deus, que depositamos a nossa vida diante do Senhor, que queremos expressar a gratidão do nosso coração, ao reconhecer tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Mas aqui estamos na Tua casa também para suplicar a Tua direção e a Tua orientação sobre as nossas vidas, que tudo que venhamos a fazer e ser, seja de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Por isso, Deus, aceita a nossa adoração, o nosso louvor, e fala ao nosso coração, pois assim oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Que bom que você veio, que bom. Bem-vindo em nome do Senhor, bem-vindo a todos. Deus sabe todas as coisas, não é por acaso que você vem para a igreja, não é por acaso que você vai muda para frente da igreja. Deus sabe todas as coisas. O plano de Deus é bom, perfeito e agradável. Por isso Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. E eu quero convidar a você a cantar conosco. Como Deus é maravilhoso. Queria que você se colocasse de pé. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos louvar ao nosso Deus como expressão de todo o nosso coração. Nós vamos dizer o quanto nós amamos ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos e famintos do Senhor. Então diga: vem, ó Deus, encher este lugar. Meu desejo é sentir o Senhor. Este não é nenhum outro lugar a não ser a casa de Deus, e eu tenho que dizer isso: Deus, eu preciso e desejo ouvir a Tua voz. Eu quero sentir o Senhor falando ao meu coração, Senhor. Por isso, Pai, fala ao meu coração. Vamos cantar então? Venha, ó Deus, encher este lugar. Louve ao Senhor. Nós somos um grupo menor hoje. Aí eu quero que você cante por 3 pessoas. Você vai cantar bem alto, tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Ele é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Louve ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos em Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me abençoar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me abençoar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me abençoar. Meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar.
ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me abençoar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Você prestou atenção no que você cantou? Você disse que o teu coração, o seu coração, o meu coração é o teu altar, Senhor. Amém por isso? Amém. O Senhor disse que vocês são os meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Vamos cantar amigo de Deus? Grande é o Senhor, é um Deus maravilhoso, amigo de Deus. Esse Deus é tão extraordinário, tão grandioso. A gente vai cantar amigo de Deus. É o próximo cântico, né? Amigo de Deus. Achou? Louve ao Senhor e declare isso nesse instante. Diga isso de todo o coração ao Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Irmão Gabriel, você poderia nos dirigir a Deus em oração, oferecendo este culto mais uma vez ao Senhor e este momento também de dízimos e ofertas, quando vamos colocar diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos sentimos gratos nessa noite, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. É por isso que nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz, que nos deu vida, e vida em abundância, vida eterna com o Senhor. Pai, nós queremos te louvar eternamente, queremos te adorar eternamente, e declaramos, Senhor, que o Senhor é grande nesta noite, e maravilhoso, e o seu nome está sob todo o nome, maior é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos e colocamos os nossos dízimos e nossas ofertas no teu altar. Senhor, aceita de bom grado, Senhor, essas ofertas. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Amém. Muito bem, agora as nossas crianças vão sair com a tia Eide, não é? Essa linha do culto infantil está preparada. A tia Eide preparou algo bem especial para as nossas crianças. E assim eu
vamos fazer, né? Muito bem. Nós vamos cantar agora o hino Que Segurança Sou de Jesus. É o hino 417 do Inário para o Culto Cristão. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade de consagrar os dízimos e as ofertas ao Senhor. Nós vamos cantar então com a nossa voz e com a parte dos nossos bens. 417 do Inário para o Culto Cristão. Que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto os bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo dos altos céus, louvam excelsa a graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nesse domingo, tanto pela manhã como agora à noite, tem a incumbência de trazer a palavra de Deus e compartilhar conosco aquilo que Deus colocou no seu coração, o pastor Josias. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer através do seu servo. Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes porque estamos na casa de Deus. E costumo dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ventos tempestuosos, circunstâncias, situações adversas, muitas pressões, mas o Senhor tem nos guiado, tem nos conduzido, tem nos orientado. Bendito seja o nome do Senhor. Curva sua fronte mais uma vez. Pai, consagrados sejam ao Senhor todos esses momentos que passamos aqui. Os louvores que a Ti entoamos, as declarações cantadas que a Ti fizemos, as orações que já chegaram ao Teu trono. E agora, Senhor, em nome de Jesus, ministra-nos um pouco da Tua palavra, aquece o nosso coração, encha-nos, Senhor, da Tua graça, do Teu Espírito, renovando a nossa força, abrindo o nosso entendimento e mudando o que precisa ser mudado, aperfeiçoando o que precisa ser aperfeiçoado, extraindo o que precisa ser extraído de nós e acrescentando-nos aquilo que precisamos, aquilo que nos falta, e só o Senhor tem, e só o Senhor pode nos dar. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.
nós vamos estar meditando nos evangelhos, mas vamos estar falando acerca de uma fonte que secou. O que pode acontecer quando seca uma fonte? Nós conhecemos bem a história do Nordeste brasileiro, nós conhecemos bem o que é uma terra árida, sofrida, sem irrigação, morta e sem vida. Mas eu quero trabalhar com os irmãos na intenção de que saibamos que a fonte que nós vamos estudar, ela jamais se seca. Isaías 55, no seu primeiro verso, tem um convite muito especial. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. João 7:37. João 7:37. No último dia da festa dos tabernáculos, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 3, nós temos uma história. Saiu da Judeia e foi Jesus outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco d'água. Pois seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe responde: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando a fonte parece secar, quando o nível da água começa a baixar, o terreno começa a ficar ressecado, os primeiros sintomas que percebemos é na vegetação. O que estava verde começa a amarelar. O que frutificava, para de frutificar. Os frutos que lhe restavam, frutos doentes, não mais saudáveis. A terra árida, nem mesmo o ecossistema, os micróbios, nem mesmo
aqueles seres vivos que trabalham a terra, permanecem nela. Vez ou outra se vê algum animalzinho com uma resistência um pouco maior a explorar aquela terra. Porque a fonte está seca, o lençol freático ressecou. E quando a fonte parece se secar, a vegetação se acaba. As flores desaparecem, os frutos se vão. Olha, Jesus se apresentando como a água da vida, Jesus se apresentando como a fonte de água da vida. Jesus traz uma perspectiva, Jesus traz uma esperança, Jesus traz uma resposta para uma vida de uma pessoa que até então não o conhecia e que, olhando para essa pessoa, ela parecia estar viva. Se vocês estudarem um pouquinho da história, você vai perceber que ela devia de ser uma mulher muito interessante. Ela devia de ser uma mulher de uma beleza singular. Ela devia de ser uma mulher com seus ornamentos. Ela devia de ser uma mulher, diríamos hoje, bem vestida, perfumada, seus cabelos escovados. Sabem por quê? Porque ela era uma mulher que atraía homens a si. E não eram poucos. Porque a história narra que ela era uma mulher de muitos relacionamentos. Então, quem olhasse para aquela mulher, veria uma mulher bela. Uma mulher cheia de vida. Uma terra fértil, frutífera, florida, aprazível. Mas quando Jesus olha para aquela mulher, quando Jesus olha para dentro daquela mulher, Jesus vê uma terra seca, árida, ressequida, desnutrida, esvaziada. Precisava de água. Alguns sintomas que demonstram que a fonte pode estar secando. Alguns sintomas aos quais nós temos que ficar atentos com a nossa própria vida. A alegria de sorrir. A alegria e o prazer de sorrir. Nessa situação de pandemia, nessa situação de adversidade, nessa situação de tensão, nessa situação quando as famílias estão sendo sufocadas, nós, com os nossos rostos, com as nossas faces cobertas por uma máscara, não podemos mostrar os nossos lábios sorrindo. Não podemos sorrir com os nossos lábios. Mas interessante é que quando vem a alegria, quando vem um motivo para sorrir, os olhos sorriem. Quando algo te provoca uma alegria, quando o encontro te agrada, quando alguma coisa legal acontece, você está com a sua máscara e você dá aquela saudação e seus olhinhos logo sorriem. Mas hoje, em situação de pandemia, eu não sei se vocês têm percebido isto, os nossos traços têm sofrido algumas deformidades, os nossos traços faciais. Algumas ruguinhas têm aparecido com mais frequência, não sei em vocês. Umas olheiras escurecidas têm nos assolado. E quase que a gente passa pelo espelho e pergunta: quem é essa pessoa que está aqui? Este não sou eu. O desejo de sorrir, o desejo de viver, o desejo de estar livre para ir e vir, o desejo de abraçar, o desejo de compartilhar algo de bom. Mas estamos sendo impedidos.
As tensões e as pressões desta vida estão nos apertando, nos apertando, nos apertando. E na nossa casa começa a ficar difícil, e na empresa começa a ficar difícil, e com os filhos começa a ficar difícil, no relacionamento começa a ficar difícil, e a paciência começa a se esgotar, e nós começamos a perceber que já não existe mais aquele sorriso. E se falta o sorriso, é porque a fonte está secando. Sorrir é sintoma de que a terra está sendo irrigada, de que existe vida nessa terra. Um outro sintoma que nos remete, nos traduz a ideia de que a fonte está secando: o auto-isolamento. Não é o isolamento social ditado pelo Ministério da Saúde. Não é o isolamento fiscalizado para que não tenhamos aquele contato público. Não é a solitude opcional para o momento com Deus, para o momento consigo mesmo, comigo mesmo. É o voltar-me para mim, fechar-me comigo e não querer mais o mundo. E não querer mais compartilhar. E não querer mais falar. E não querer mais ser ouvido. E não querer mais ouvir. Isso é um sintoma de que a fonte pode estar secando. Aprendi que uma grande depressão, uma grande dor, ela pode começar com uma pequena tristeza. Então, uma pequena tristeza pode ser um sinal de que a fonte está secando. A fonte está secando. Não consigo sorrir. Fujo de todos e, se pudesse, fugiria de mim mesmo. E uma pequena tristeza que eu não consigo me libertar dela pode ser um sinal de que a fonte está secando. E essa tristeza pode ser por uma mágoa, algo que aconteceu no passado, algo que aconteceu ontem, e que hoje se sintomatiza como uma pequena tristeza, mas que, se persistir e se nós dermos vazão a ela, ela vai secar a fonte. Ela seca a fonte. E como aquela mulher que aparentemente estava bem, aparentemente estava normal, ela tinha os sintomas de que a fonte estava seca. E agora, aprove a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, se apresentar a ela e lhe trazer exatamente o que ela precisava. Mais ou menos 650 anos atrás, de forma profética, Isaías faz um convite. Água viva, fonte de água viva, água abundante. 650 anos depois, mais ou menos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus, a alegria dos homens. Jesus, a água da vida. Jesus, a fonte da água da vida. E Ele chega para irrigar. Ele chega para fertilizar. Ele chega para saciar a terra sedenta. Olha, irmãos, tudo conspira para que a fonte seque. Tudo tem conspirado
para que a nossa alegria se esvaia, para que o nosso prazer e a nossa satisfação vão embora, para que a nossa motivação, o nosso interesse em estarmos na casa de Deus, na presença de Deus, no louvor, na adoração, trabalhando, ofertando, dizimando, estando com os irmãos, tudo sugere que o afastamento, que o auto-isolamento, que os motivos que nos cercam nos levem a secar a fonte. E alguns sintomas começam a aparecer na nossa vida. E Jesus olha para aquela pessoa que estava numa posição de dar água. E diz para ela: olha, me dá um pouco da água que você tem para que eu beba. E ela, com uma visão humana, lógica, prática, óbvia: eu tenho água para te dar, sim. Eu posso te dar água. Mas ao olhar para aqueles olhos, ao olhar para aquela face, ali estava uma vida ressequida, ressecada, desidratada, precisando de água viva. Jesus, só Jesus, tem o poder de restaurar essa nascente de água que brota em nosso coração. Só Jesus. Não tem meias palavras. Como já disse, estamos sendo assediados. Irmãos, e a coisa é séria. E não são só as ovelhas, os pastores também. Nós estamos sendo pressionados. Nós estamos sendo perseguidos. Nós estamos sendo agredidos. Nós estamos sofrendo tanto quanto as ovelhas. E se nós não nos recorrermos à fonte da água da vida, nós vamos sucumbir. Nós vamos perecer. As pressões são muitas. As dificuldades são intensas, são imensas. O profeta anuncia: existe água. Jesus se apresenta: eu sou a água. Bebam de mim. Bebam de mim. E quando nós nos colocarmos diante do Senhor, esvaziados de nós mesmos, até porque, se Jesus é a água e nós somos um recipiente, se nós estivermos cheios de alguma coisa, como que entra a água? Não é? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, esvazie-se de si mesmo, vem e me siga. Jesus, a água, a fonte de água da vida, que está sendo liberada. E nós cantamos: nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, porque o meu desejo é sentir o teu poder. Mas para que isso aconteça, o vaso precisa estar esvaziado de tantas coisas, das pequenas tristezas, dos pequenos motivos e argumentos. Tudo precisa ser colocado para fora. E vamos pegar o vaso e dizer: Senhor, eis-nos aqui. Enche-nos da tua água, da água da vida. Você conhece a história desta mulher?
quando ela começa a conversar com Jesus, e quando Jesus começa a dizer para ela, olha, eu sei o que se passa com você, eu sei o que acontece com a sua vida, eu sei dos teus problemas, eu sei o que você está passando, eu sei porque você está triste, eu sei porque você está doente, eu sei porque você não está dormindo, eu sei porque você está perdendo o seu apetite, eu sei porque você está tão preocupado, porque você está tão ansioso, eu sei porquê. E esta mulher diz, vejo que tu és profeta. Tamanha era a sede desta mulher e o estado de sequidão da sua alma, que ainda assim ela não alcança a dimensão de quem era Jesus de fato. Mais um profeta. De repente um adivinho. Mas Jesus foi mais além com aquela mulher e disse, olha, eu estou aqui para irrigar a terra do teu coração. Eu estou aqui para regar esta terra. Eu estou aqui para fertilizar esta terra. Eu estou aqui para lançar vida sobre a terra do teu coração. Beba de mim. Beba de mim. Eu sou a fonte de água viva. E o mesmo Jesus que se apresentou para esta mulher, o mesmo Jesus que olhou para ela e viu e compreendeu e entendeu tudo o que se passava com ela, e teve que pontuar com ela alguns aspectos da vida dela que precisavam ser pontuados, é o mesmo Jesus que hoje está conosco e que hoje traz ao nosso coração, à luz do nosso entendimento, as áreas que precisam ser tocadas, as áreas que precisam ser mudadas, aperfeiçoadas. É o mesmo Jesus que olhou para aquela mulher e enxergou e viu tudo o que precisava ser visto, e foi tocar naquelas áreas que precisavam ser tocadas e lançar fora o que tinha de ser lançado fora, purificar, lavar, transformar e fazer viver o que estava morto. É o nosso Jesus. É o nosso Jesus. E olha, irmãos, nós precisamos dessa fonte, nós precisamos dessa água e muito. Porque os nossos filhos também precisam dessa água. Porque a nossa casa precisa dessa água. Os que amamos precisam desta água. Os nossos que estão perto precisam dessa água. Os nossos que estão longe precisam dessa água. E nessa situação de pandemia, com as nossas redes sociais, com os nossos contatos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, com os nossos queridos que estão na outra América, com os nossos queridos que estão na Alemanha, com os nossos queridos que estão no Japão, com os nossos queridos que estão no Canadá, nos Estados Unidos, nós começamos a conversar e compartilhar e vemos que as crises estão intensas, que os medos estão assolando e assombrando as famílias. Nós vemos pessoas angustiadas, clamando por socorro. E Jesus, a fonte de água viva, está a jorrar. Está a jorrar. E nós precisamos irrigar a terra do nosso coração, para que estas pessoas, através de nós, alcancem também a chuva da água da vida. Jesus. Jesus. As nossas tristezas põem embaixo fluxo de água, não é isso? As nossas desilusões, as nossas frustrações, planejamos tanto, sonhamos tanto, tínhamos certeza de que iria dar certo, e por conta de tantas coisas, a fonte parece estar se secando. Mas nós somos de Jesus. Jesus está conosco. Ele é a fonte de água da vida. Vai para o seu quarto. Vai para o teu jardim de oração. Vai para o seu cantinho e vai falar com Deus. Vai contar para Deus.
vai pedir a Deus, vai relacionar-se com Deus, e com certeza, o tempo de sequidão vai embora. Amém, irmãos? O que seria de nós se nós não crêssemos assim? O que será de nós se nós não colocarmos no nosso coração essa convicção, essa certeza de que essa água entra e começa a saciar a nossa alma e renovar a nossa força, o nosso ânimo, para que a nossa segunda-feira seja uma segunda-feira melhor, para que nossa terça-feira seja uma terça-feira melhor, para que a nossa quarta-feira seja uma quarta-feira melhor, e nós não sabemos do dia de amanhã. Esta semana eu estava fazendo uma visita lá no Leandro, ele e a sua mãe, e oramos juntos, e compartilhamos da palavra de Deus juntos, e uma breve visitinha, muito rápida, na quinta-feira, não foi, Leandro? E na sexta-feira a mãe dele foi acometida de um problema cardíaco, está no hospital, está na UTI, está em tratamento, inspirando cuidados. É isso. Temos que orar por ela. É assim a vida. Se nós não estivermos com as águas do nosso coração em alta, se nós não estivermos banhados pelo sangue de Jesus, pela alegria do Espírito Santo, pela convicção da fé que foi depositada em nós, irmãos, nós vamos sucumbir. Nós precisamos beber e beber e beber e beber cada vez mais da água da vida, para exalarmos vida, para distribuirmos vida. Temos idosos nas nossas famílias, temos pessoas que precisam que estejamos bem irrigados, porque as dificuldades são enormes. Conhecemos a história do PC com a sua mamãe, e tantas outras histórias, tantos outros testemunhos que nós temos à nossa volta, que se nós não estivermos com o nosso coração cheios da água do Espírito, nós não aguentamos, irmãos. E o mundo espera pela irrigação, né? Estão desviando as águas do rio e levando para a terra sedenta. E o povo, quando vê a água chegar, o povo faz festa. Tem o projeto Água da Vida, né, do grupo da Forte Leve, e em parceria com missões nacionais, e eles mostram os vídeos, quando eles chegam com aqueles tonéis, aquelas caixas enormes de água, lá no sertão, e levando a palavra de Deus, e levando aquelas cisternas, e vai o caminhão pipa com água, e fazem poço artesiano, e o povo começa a fazer festa, e o povo começa a celebrar, e o povo começa a ficar alegre, porque chegou a água. Agora nós temos água, está tudo resolvido. Jesus é a água da vida. E se porventura nós temos vidas ressequidas na nossa casa, na nossa família, lá no nosso trabalho, nós somos a água da vida. Nós precisamos chegar nesses lugares para irrigar. Nós precisamos chegar nesses lugares para inundar. Nós precisamos chegar nesses lugares para fertilizar. Nós precisamos chegar nesses lugares para ministrar vida, a vida que está em nós. Mas para isso, temos de beber da fonte. Temos de beber da fonte. Todos os que têm sede, vinde às águas. Jesus é a água da vida. Eu não sei como que você volta para sua casa hoje, como que você vai para o seu dia de segunda-feira. Eu não sei como que você volta para os seus compromissos após o feriado. Eu não sei como que você volta para os seus relacionamentos, para os seus negócios, para os seus amigos. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. A fonte está aberta. Vinde às águas.
Vinde às águas. Falamos muito, corremos muito, ressecamos a garganta, o calor, e quando nós tomamos aquela água fresquinha, aquela água já chega coroando, não é isso? Saciando, enchendo a nossa vida. Nos sentimos compostos de novo. Por quê? Porque estávamos sendo sugados, as energias indo embora, o cansaço tomando conta. E quando nós reidratamos o nosso corpo, as coisas começam a acontecer, as coisas voltam a acontecer. Com Jesus também é assim. Com Jesus também é assim. Esta mulher se deparou com a fonte da água da vida. Ela encontrou a fonte da água da vida. Ela descobriu que precisava mais daquela água do que qualquer outra coisa para a sua vida. Ela alcançou a dimensão da fonte que jorra para a vida eterna. Que os nossos corações, que a nossa mente, que os nossos sentimentos sejam sentimentos de liberação. Portas abertas para Deus irrigar a terra do nosso coração. Mais paciência, mais amor, mais zelo, mais graça, mais compaixão, mais equilíbrio, mais respeito, mais gentileza, mais afeto. Quando a água do Espírito Santo de Deus começa a transbordar em nossos corações, nós falamos um pouco sobre hoje pela manhã, o Espírito Santo vai nos instruindo, e vai nos corrigindo, e vai nos mostrando, e vai nos moldando, e vai orientando o nosso caminho, e nós não estamos sozinhos. Nós estamos com Deus, nós estamos com o Espírito Santo, e Ele começa a conduzir, Ele começa a tomar para si as nossas dores, as nossas batalhas, as nossas guerras, e nós não estamos mais sozinhos. Vinde às águas, vinde à fonte de água viva, Jesus, Jesus. Curva a sua fronte, coloca a sua vida diante do Senhor nesse momento, coloca a sua casa diante do Senhor nesse momento, coloca os teus projetos diante do Senhor neste momento, coloca as tuas frustrações diante do Senhor neste momento, as tuas súplicas e as tuas petições, aquela pequena tristeza, se porventura houver, e que você percebe que ela começa a tomar uma proporção que começa a ferir o teu sono, começa a ferir o teu humor, começa a ferir o teu apetite, começa a ferir o teu sorriso. Vamos voltar para a fonte, vamos pedir ao Senhor, Senhor Jesus, irriga a terra do meu coração. Senhor Jesus, renova as minhas forças. Senhor Jesus, está doendo. Senhor Jesus, eu não estou suportando. Senhor Jesus, a minha paciência já se esgotou. Senhor Jesus, é isso. Você não precisa abrir a sua boca e verbalizar, porque assim como Jesus olhou nos olhos da mulher samaritana e ele viu tudo o que precisava ver, e ele foi exatamente onde ele precisava ir, e ele tocou exatamente onde precisava ser tocado, Jesus pode fazer isso conosco. Aquele desejo, aquela necessidade que arde no nosso coração, e as coisas não acontecem, e as coisas não fluem, e o tempo parece uma eternidade, não passa, ou então passa correndo e as coisas não acontecem. Conta para Jesus, e abre seu coração para as águas dos céus jorrarem, transbordarem de sua vida, e correrem a partir de você.
e fazer de você extensão desse rio de vida, extensão dessas águas, mas a começar em nós, que o Senhor possa irrigar a terra do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, os tempos são maus, os tempos são difíceis, mas nós aprendemos hoje aqui, de uma forma tão simples, com esse encontro que o Senhor teve com a mulher samaritana, nós aprendemos que o Senhor percebe que alguma coisa está acontecendo, talvez uma pequena tristeza, o Senhor percebe que algo não está onde deveria, o Senhor percebe que algo nos machucou, o Senhor percebe que estamos sonhando tanto com aquela coisa e não acontece, mas em nome de Jesus, transborda de água viva o nosso coração, e multiplica fé, amor, esperança, longanimidade, paciência, pureza. Multiplica em nós as propriedades da água da vida, e que através de nós os milagres possam brotar, florescer, frutificar, para que todos vejam que Tu és Deus, e Tu és Deus e nos ama apesar de nós, que Tu és Deus e nos ama apesar das nossas fraquezas, das centenas e centenas de vezes que erramos, ainda assim o Senhor nos ama e nos olha nos olhos e diz: vinde a mim, bebam de mim, eu sou a água viva. Cuida dos nossos corações, cuida de nossa terra, cuida de nossa gente, traga para nós, por favor, Deus, muito mais e mais da fonte da água da vida, em nome desta fonte, que é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que os nossos corações transbordem desta água, e que a partir daí nós possamos, como canais dessa água, sair irrigando e fazendo brotar vida no árido deserto que está diante de nós. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos um papel, nós temos um chamado, e somos capacitados para irmos, irrigarmos e levarmos vida. Amém, irmãos? Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer
seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê